que está escrito aqui no tema da mensagem? O teminha impopular esse, né? Como é complicado eu saber que você veio para cá, talvez você não tenha conseguido vir no meio de semana, talvez não tenha conseguido vir domingo passado, talvez. Aí você se preparou para sair, para vir à igreja, já pensando, né? Puxa, eu vou chegar lá na igreja e vou ver o pastor dizendo que eu sou mais que vencedor, que a minha semana vai ser poderosa e tal e coisa, né? Aí chega o pastor, me coloca um slide lá, logo de cara, arrependam-se. Ô pastor impopular esse, né? Não fala o que eu gosto de jeito nenhum. Que coisa, né, irmãos? Pois é. A questão é que a causa dos problemas ali da igreja em Corinto, lá no primeiro século, está tão perto, está tão próximo das causas das nossas próprias crises hoje, no século XXI, que se eu pular este trecho ou dar uma outra abordagem a esse texto, na verdade, eu não entendi nada do que estamos dizendo nos últimos 3, 4 mensagens, ou eu posso ter uma visão completamente equivocada do dano que o meu pecado causa na minha vida, o dano que o pecado causa na vida da igreja, na minha família, nos meus relacionamentos, porque a realidade dos problemas dos crentes de Corinto, lá nos dias de Paulo, no primeiro século, são, de fato, as mesmas causas, os mesmos problemas de pecado da igreja hoje. Então, pecado independe de época. Pecado realmente é atemporal, né? E não há outra coisa para a gente fazer, uma vez que nós identificamos que há um pecado, há uma situação pecaminosa, existem decisões e escolhas pecaminosas, e pela bondade de Deus nós temos o recurso que Deus nos deu do arrependimento. Esse arrependimento, ele só tem fundamento por causa daquilo que Deus fez por nós, que é a obra de Cristo em nosso favor. Então é por isso que o nosso arrependimento do nosso pecado, ele gera uma mudança, é mudança essa que o apóstolo Paulo vai insistir hoje fortemente nos versos 18 ao 23, que os crentes de Corinto tenham, e a mesma mudança que nós precisamos ter em relação ao pecado que a gente identificar, que nós vamos precisar de uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, para que possamos, então, continuar a crescer. Que, como vimos semana passada ou retrasada, a grande crise dos coríntios é que eles não cresciam mais, né? E não cresciam porque não queriam. O senhor me lembrava essa semana que aquela mensagem poderia ter se chamado Síndrome de Peter Pan. Lembram do Peter Pan? Que ele já era grande, mas ele não queria crescer. E brincava como criança, com as brincadeiras de criança, mesmo já sendo grande. O pecado causa essas coisas estranhas, esses comportamentos antinaturais, essas decisões que vão na contramão do objetivo de Deus ter nos salvo pela sua graça. É que nós, uma vez alcançados pela boa nova do Evangelho, fundamentados no bom fundamento dos apóstolos, ali na mensagem do Novo Testamento, a gente cresça, que a igreja cresça sobre esse forte fundamento e cresça de forma sólida, com bom material, bem construída habilmente. Lembram disso? Semana passada a gente falou? Mas tanto para o crente piedoso de hoje, como para aquele que ainda não tomou a decisão de se arrepender dos seus pecados e render-se à solução de Deus para o pecador arrependido,
tanto para um quanto para outro, essa mensagem vai nos capacitar a tomar decisões, a agir diante de um problema tão comum que atinge a todos nós. A questão desse problema, o fato de ser comum, que vamos ler daqui a pouco, não significa que nós percebemos, como o egoísmo que estamos falando aqui na IBD. A gente acaba não tratando egoísmo, orgulho, ansiedade como pecado, porque a gente simplesmente acostuma com a coisa. E o que vamos falar aqui hoje são outras áreas que a gente convive com uma certa facilidade, com tanta constância, que a gente acaba achando que é comum, que é normal, mas não é. É pecado. E como pecado, e para o pecado, Deus nos deu os meios para que nós nos possamos livrar do domínio dele. Mas vamos ler os versos 18 a 23 de 1 Coríntios, capítulo 3. Depois vamos orar e vamos identificar isso, as soluções para estas crises. Muito bem. A palavra arrepender, ela não está exposta aqui nesses versículos, mas o conceito do arrependimento está muito claro aqui em todo o contexto. E o apóstolo Paulo também deixa claro que para se arrepender é necessário uma mudança de mente. E então, o apelo do apóstolo Paulo aqui aos coríntios é que eles mudem a sua mente, mudem a maneira de pensar e, consequentemente, mudem suas atitudes. Irmãos, os erros da igreja de Corinto, eles são tão evidentes na igreja de Cristo hoje, agora, que chega a ser assustador. Parece, enquanto eu li e reli esses textos aqui nos últimos dias, vem vários flashes na minha cabeça de coisas que nós estamos vendo, que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, e eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco, mas para que possa começar esse processo, então, de mudança, em primeiro lugar, a necessidade de nós querermos o impensável. Numa primeira lida, normalmente a gente ignora esse texto por não compreender exatamente o que ele diz, e é por isso que eu digo aqui que, no primeiro momento, nós precisamos querer o impensável. O verso 18 diz assim: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, a era deles lá do primeiro século, nem vou dizer hoje, né? A era do primeiro século aqui que está sendo tratado. Então, essa pessoa deve tornar-se louco, ou a tradução mais literalzinha aqui seria tolo, para que se torne sábio. Irmãos, os crentes coríntios eram um grupo de arrogantes presunçosos, que estavam se achando, como já falamos lá nos versos 1, 2, 3, eles estavam se sentindo os bonzões, apesar de estar no berçário da vida cristã, se achavam, se julgavam pós-graduados, se sentindo arrogantes, se orgulhavam da sabedoria deles, sabedoria de ouvir conversas, falas filosóficas e até espiritualizadas, que davam uma euforia na alma, bem parecida com essas que a gente ouve por aí. Basta você ligar um rádio, uma televisão, você tem algum animador evangélico, entre aspas, no evangélico, para deixar você animadinho. E na maioria das vezes até eles conseguem. E não era diferente aqui. E essa turma se julgava sábios, como muitos também dos nossos dias, que passam por esses ambientes onde a igreja é identificada como evangélica, a pessoa ali no púlpito lê 1 ou 2 ou 3 versículos bíblicos e ele passa 2 minutos lendo um texto bíblico, mas passa os próximos 50 minutos falando coisas bacanas e interessantes que me animam espiritualizadamente.
mas que o texto bíblico, a palavra de Deus, que as pessoas gostam de dizer que ali prega a palavra, foi abandonada nos primeiros 2 minutos de culto. Já foi esquecida. É mais ou menos o caso aqui dos crentes em Corinto. Eles estavam apaixonados pela sabedoria daqueles dias, daquela era, como diz o apóstolo Paulo, que tinha seus ótimos momentos. Mas o apóstolo Paulo, logo no comecinho do verso 18, ele diz, parem de se enganar. Parem de se enganar. Vocês estão se convencendo de coisas completamente diferentes daquilo que vocês foram ensinados. E Paulo diz que, do ponto de vista de Deus, eles deveriam, então, abandonar a sabedoria e abraçar a loucura. E somente assim eles seriam sábios. Não tinha outro jeito. É por isso que eu disse aqui há pouco que nós íamos precisar, no primeiro momento, querer o impensável. Que abandonar, então, a sabedoria, aquilo que é aceito, talvez, pela maioria, me abraçar aquilo que é louco. Obviamente, estamos falando isso na perspectiva do Senhor, do ponto de vista de Deus, sendo essa a única maneira de eu ser sábio. Irmãos, Paulo não está dizendo que toda pessoa louca ou tola é sábia. Não é isso que o texto está sugerindo ou afirmando. Também não está nos chamando a abandonar todo tipo de sabedoria. Também não é isso que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo não está exigindo aqui que nos tornemos loucos ou tolos em todos os sentidos. Mas em um em particular, devemos nos tornar loucos num ponto bem específico. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Aquele que estava se considerando sábio naqueles dias, o orgulhoso, que estava se orgulhando da sabedoria daquela era, daquele tempo, ele estava abrindo mão da sabedoria de Deus. Ele estava abrindo mão daquilo que é sólido, consistente e eterno por um tipo de sabedoria efervescente, instantânea, tanto para gerar euforia quanto para causar frustração, mas cumpria o seu papel a começo. Mas para se tornar verdadeiramente sábio, como Deus vê a sabedoria, ou seja, sábio naqueles assuntos que envolvem as coisas de Deus, assuntos divinos, assuntos eternos, que revelam Deus, revelam a obra de Deus através da sua palavra e do Espírito Santo de Deus que nos ilumina, nos trazendo compreensão, convicção do pecado. Haveria necessidade de você decidir se tornar louco dentro da ótica daquele tempo e dentro da perspectiva de Deus. Irmãos, os coríntios eles foram salvos exatamente por causa da mensagem louca. A mensagem que eles estavam rejeitando foi exatamente por ela que eles foram sábios. A mensagem tola, louca, simples, proclamada por Paulo. A mensagem de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz, ressuscitou por pecadores, nos garante, agora sentado ao lado de Deus, nos garante o perdão de pecados e a vida eterna. É esta mensagem, esta é a loucura do Evangelho, que deve ser abraçada, mas que os crentes coríntios estavam achando tão banal, tão simples. Aquilo que os filósofos, os pensadores, os falsos crentes estavam falando era tão empolgante, era tão animador, era tão legal ouvir que eu tenho poder, que eu posso fazer alguma coisa que vai me dar algum tipo de energia espiritual, que eu posso viver uma vida vibrante, sempre sorridente, cheia de poder e de conquistas, de vitória. Como se estivesse num outro planeta e o pecado não nos afetasse mais. Mas aquela estava dando para eles uma euforia tão legal, eles não estavam negando Jesus, mas não queriam as implicações da cruz. Os crentes de Corinto agora estavam tentados a seguir outras pessoas.
que tinha uma mensagem até religiosa, mas com apelo completamente mundano. E mundano no sentido não de estar falando de algum tipo de torpeza, carnalidades, promiscuidades sexuais. Não. Mundano é tirando a santidade de Deus e tornando a santidade de Deus algo completamente banal, algo comum, algo que não me confronta. É isso que está sendo chamado de mensagem mundana. Repito, nós temos uma tendência, quando se fala de mundano aqui do púlpito, a acreditar que é algum tipo de promiscuidade sexual. Não se engane, como disse o apóstolo Paulo aqui no verso 18. O mundano é tudo aquilo que tira de Deus a sua santidade e relativiza a vida santa que Deus espera que os seus, chamados e separados por Ele, tenham. É tudo aquilo que torna Deus desse tamaninho. E a mensagem bíblica, a mensagem da cruz, completamente permeável e moldável. Isso é uma sabedoria mundana. E é isso que os crentes de Corinto, que não quiseram crescer, estavam se deliciando. O apelo do verso 18 é que eles se arrependam, que eles mudem de ideia, mudem de mente e voltem para onde eles não deveriam ter saído. E para provar que a sabedoria humana é loucura, e que a loucura de Deus, então, é que é a verdadeira sabedoria, o apóstolo Paulo vai citar 2 textos do Antigo Testamento. Na sua Bíblia, aí no verso 19, na segunda parte, diz assim: pois está escrito, um texto lá do livro de Jó, Jó 5:3. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Irmãos, essas palavras aqui são as palavras de Elifaz, um dos amigões de Jó. Elifaz estava acusando Jó de ser um bom malandro. Estava acusando Jó de ser um espertão. Não está no slide, não. E o que ele estava sofrendo era uma mera consequência dos pecados dele. Você está tendo o que você merece, rapaz. Você é um pecador miserável. Você está ganhando o que você merece mesmo, é juízo divino. Mas não era verdade. No capítulo 1, dos versos 1 a 8, o próprio Deus testemunha a respeito de Jó que não existia homem igual a Jó sobre a terra. Era um homem impecável aos olhos de Deus. Era mentira de Elifaz. Mas Elifaz estava usando da fragilidade, um momento extremamente doloroso de Jó, para dar uma de super espiritual e acusar Jó terrivelmente de coisas que ele não era aquilo, que sofrendo por causa daquilo, de forma alguma. O fato também é que Deus permite que aqueles que se julgam sábios, Deus até permite que eles realizem ali os seus esquemas, que algumas coisas que eles projetam funcionem, mas para que o próprio Deus use aquilo que eles esquematizaram, com a tida sabedoria deles, para causar a própria queda deles. Deus permite que aquele que se julga sábio, mas com a sabedoria humana, não a de Deus, repito, consiga se dar bem aparentemente para que os seus próprios projetos o derrubem. Temos base para isso num texto grandezinho que eu vou colocar aqui, em letra pequenininha. Se você quiser abrir sua Bíblia, é Provérbios capítulo 1, versos 16 a 19, e depois dos versos 29 ao 32. Tá? Para caber tudo aqui, eu tive que dar uma... Quem estiver meio ceguinho já como eu, não vai ler nada. Tá? Então você abre sua Bíblia aí. Diz assim: pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói, visto que desprezam o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará,
e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Amém? Quanta verdade aqui. O espertão, o sábio que acha que se dá bem em tudo, pois as suas conquistas vão cair na sua cabeça. Pela permissão de Deus, para que aquele que foi alvo, foi atingido pela astúcia desse, perceba que Deus continua bom. E esse, vendo o seu fracasso por meio da sua sabedoria humana, sem Deus, possa vir a se arrepender por meio da sua queda. É assim que Deus age. É desse jeito que Deus faz. E é por isso que o apóstolo Paulo usa essa ideia, esse texto ali de Jó, como ele faz, para sustentar o seu ponto de vista de que a sabedoria humana ela é realmente uma grande loucura. Ele se achou o esperto, o sábio, na verdade o sábio. O esperto malandrão era Jó, que tinha se dado mal. E o próprio Elifaz se nomeou o conselheiro mor de Jó, como se fosse o top, né? Elifaz estava lidando com Jó como se o Jó fosse o tolo e Elifaz, fosse o sábio. E a verdade é que Elifaz se tornou a ilustração da verdade que ele exatamente aplicou mal e se voltou contra ele em relação a Jó. Ele tropeçou, então, Jó tropeçou gravemente na sua própria sabedoria. Então, a primeira proposta de arrependimento que vem nesse primeiro bloco do texto que o apóstolo Paulo faz para aqueles crentes de Corinto é: mudem a mente. Abandonem esses conceitos humanos, terrenos e transitórios, que vamos entrar em mais detalhes sobre isso agora. Talvez a ideia seria os conselhos oportunistas, os conselhos que transferem a responsabilidade sua para o outro, responsabilidade das consequências do seu pecado para o outro. Foi por causa de fulano de tal que eu pequei, então eu sou bom, eu sou sábio, eu sou esperto. Quando a palavra de Deus nos traz a responsabilidade sobre o nosso próprio pecado para que eu possa confessá-lo diante de Deus e ser perdoado através de Cristo e tomar atitudes de mudança, capacitado pelo poder do Espírito Santo. Esta é a proposta do apóstolo Paulo na primeira parte. Mas tem uma segunda citação que o Paulo vai fazer, no verso 20, que é a citação do Salmo 94, verso 11. Diz lá: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Irmãos, os pensamentos dos sábios, das pessoas deste mundo, estão sendo aqui ditos ou apresentados pelo apóstolo Paulo como inúteis. Por quê? Tem tanta coisa boa que o pessoal fala por aí. Tem as coisas interessantes até que eles falam. Sim, para essa vida pode ser muito interessante. Mas o conselho deste mundo, desta era, se torna inútil porque é desta era, não é eterno. Não tem nenhum impacto eterno. Não tem como afetar a minha vida para a eternidade. Causa talvez momentos de bem-estar transitórios nesta vida? Sim, até causa. Mas não tem nenhum impacto eterno, são temporais e por isso então são deste mundo e são inúteis. Os pensamentos das pessoas naturais, sem Cristo, não tem outro jeito, estão limitados às coisas deste tempo. Agora, o homem, o ser humano com a mente de Cristo, cheio das coisas de Deus e habitado pelo Espírito Santo, ele tem que cogitar as coisas espirituais. É natural que o crente espiritual cogite das coisas eternas. Mas o homem natural, por mais gente boa que ele seja, ele não tem como cogitar as coisas eternas porque ele não tem o Espírito de Deus. E quando eu começo a dar ouvido, então, às filosofias, os conceitos religiosos, espiritualizados desta era, eu estou me satisfazendo, eu estou com câncer, mas estou me satisfazendo com aspirina. Vai tirar a dor por alguns minutos, mas eu continuo morrendo. É o máximo que a boa sabedoria deste mundo pode causar. Efeitos temporários. É isso que os crentes de Corinto estavam sofrendo, é isso que nós, eu e vocês, muito facilmente, se decidimos parar de crescer, a gente começa também a acreditar nos conceitos, filosofias e frases de efeito dos nossos dias. E aquilo que temos ouvido da sã doutrina começa a ser
algo que a gente está cansado de ouvir. Vai o pastor falar de novo sobre arrependimento, Deus, cruz, Bíblia. É o leite que os crentes de Corinto não queriam mais. E o apóstolo Paulo disse: vocês não podem sair do leite, vocês não estão capazes. Não estão aptos para lidar ainda com alimento sólido, porque vocês não entenderam ainda o poder do leite. É isso aí, essa é a causa. É daqui que vem o convite para o arrependimento. Não é de admirar, então, que nós devamos abandonar a sabedoria popular e perseguir-nos, abraçar a sabedoria de Deus através da palavra do Senhor e do poder do Espírito Santo nos convencendo disso. Caso contrário, irmãos, seremos muito facilmente levados. Em primeiro lugar, não são pelas vozes não, externas. Nós seremos levados pelas vozes internas. Pelas vozinhas, quando ficamos fracos, não queremos mais crescer, aquelas vozinhas que ficam assim: para que você vai na igreja? Para que você vai sair de casa hoje? Para que você vai se moldar aquilo? Você tem um colega, você tem um amigo, você tem um colega de trabalho, um colega de escola, que ele faz isso tudo que vocês dizem lá que não pode, tem tão bem. Se eu decidir parar de crescer, eu não tenho mais anticorpos para esta mentira. Se eu decido parar de crescer, essas coisas me contagiam, me contaminam e me matam. É por isso que o apóstolo Paulo está tão preocupado, dizendo: não se enganem, não se enganem, mudem de mente, tomem uma atitude, arrependam-se. Aí o apóstolo Paulo vai agora para os versos 21 a 23. Ele pede àqueles crentes uma demonstração prática do arrependimento, que está intimamente ligado, ao abandono dessa sabedoria humana que vinha sendo procurada. Então o apóstolo Paulo, no verso 21, ele instrui os crentes a abandonar um popular. Deixa de se gabar nos outros. Ia falar aqui uma coisa bonita, né? A vanglória humana. Vamos trazer para o popular mesmo. Para de se gabar que você é amigo de fulano de tal, que você é amigo do pastor tal, do pregador tal, que você ouviu fulano, ciclano. Para com isso. Para com essa bobagem, crentes de Corinto. Olha o que ele diz no verso 21. Ninguém se glorie em homens. Parem de achar que vocês são crentes porque fulano de tal te falou, ou coisa assim, você é amigo de um, colega de outro. Para com essa bobagem. Irmãos, a situação de Corinto não tem nada de novo nisso. Não tem nada de novo lá. Ao longo da história, pessoas muito facilmente se tornam seguidoras de pessoas. Não sei se vocês viram, parece que a partir de amanhã o Jornal Hoje vai começar uma reportagem sobre os seguidores de blogs. É isso mesmo? É seguidores, né? Sim, me ajudem aí. Isso. Seguidores, né? Que você vai lá, publica um blog e você fica pedindo seguidores e tal. Impressionante isso, como nós estamos na época que a popularidade vem por eu me tornar um seguido ou por eu ser um seguidor. Interessante que eu não vejo propaganda nenhuma, nada, nenhum encorajamento, até mesmo nos grandes eventos por aí que se apresentam com propostas evangélicas, e tem alguns muito bons mesmo, e outros que é uma boa máquina de dinheiro. Propostas muito rápidas, curtas e temporárias mesmo, de uma campanha para sermos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Como ser discípulo de Jesus? Eu acho que não vai encher muito. O congresso vai ficar meio vazio. Porque ninguém está muito afim do negue-se. E para ser discípulo de Jesus, tem que ir com uma mensagem muito impopular. Mas seguidores de blog, seguidores de opinião, seguidores de pessoas, seguidores de piadistas, seguidores de pastores de stand-up. Está cheio agora, né? Pastor piadista. Como que as pessoas gostam de se identificar com as mensagens terrenas, temporais e meramente animadoras.
Então nós estamos muito próximos dos dias de Corinto. Pessoas se sentindo representadas ideologicamente, porque tem alguém ali falando o tempo do Silas Malafaia que eu peguei quando ele ainda era crente, quando ele vinha com uma postura apologética, defendendo a fé, mas depois que ele descobriu que fazer polêmica no rádio e na televisão dava muito dinheiro, abandonou a sã doutrina e virou isso que vocês veem por aí. Mas tem pessoas que se identificam com o Bispo Macedo, com R.R. Soares, com Silas Malafaia, me identificam com a verdade dele, com a maneira como ele fala, com o jeito como ele ri, com a piada que ele conta e com a animação que ele me traz. E eu me torno, então, seguidor de pessoas igualzinho que vinha acontecendo na igreja de Corinto, que Paulo, por 4 capítulos, vai tocar no mesmo tema. Isso nos chama a atenção por quê? Porque se é um tema que está sendo repetido por 4 capítulos, com 4 abordagens diferentes, é porque isso aqui é muito grave. Não é para me cansar, é para me alertar. É duro, mas a igreja de Cristo não escapa disso. Esses líderes carismáticos aí, eles controlam pessoas. Controlam as emoções e a vontade das pessoas. E algumas dessas pessoas que são seguidores destes fazem qualquer coisa que eles mandarem. Nós sabemos disso. Isso lembra a minha sogra. Minha sogra, uma vez, fomos lá almoçar, acho que foi um almoço que nós fomos, não lembro bem, e a minha sogra dizendo, minha sogra frequentava a Igreja Universal, crente, piedosa, porque lia a Bíblia em casa. E ela falou assim, meu filho, meu genro, o pastor lá começou a, põe a mão na sua bolsa, dá seu tudo, dá tudo que você tem. Que tudo o quê? Eu vou dar o meu dízimo, porque eu tenho que dar, eu vou dar meu tudo, nada, eu tenho compra para fazer, tenho as coisas para cuidar em casa. Que meu tudo? Ele está doido? Mas muitas pessoas já fizeram coisas muito piores em nome dessas frases de efeito, desses líderes carismáticos que controlam a vontade da pessoa e a mensagem da cruz passa longe. Longe. Então, quando o apóstolo Paulo chama os seus leitores para que, ou seus ouvintes, para que eles deixem de se gabarem pessoas, aqui no verso 21 ele diz o porquê disso. Porque todas as coisas são de vocês. Tudo é de vocês. Deus garantiu isso. Você está indo atrás de mensagem de fulano, ciclano? Não é aquela mensagem dele que salva nem que transforma. Deus já deu tudo o que vocês precisam. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Eu vou tentar explicar. Um falso crente, um falso líder, um falso professor, um falso mestre, para ele justificar os seus argumentos, para ele justificar a sua filosofia, ele vai com muita dedicação, com muito argumento, ele vai falar da sua verdade, vejam bem, da sua verdade, daquilo que ele idealizou, daquilo que ele estruturou, daquilo que ele definiu como a verdade dele, aquilo que ele crê, e ele vai, de todas as formas, tentar fazer com que os seus ouvintes creiam na verdade dele, algo que não está... Ninguém ensina isso. Ele trouxe uma coisa inédita. Esses falsos pregadores por aí, eles tendem a ficar procurando coisas inéditas. Invenções espirituais tiradas de porções separadas das Escrituras. Criam um fundo, criam uma teoria, apresentam como verdade final e a grande descoberta deles, e apresentam a verdade deles e aquilo cola, tem aderência. Por quê? Porque ninguém fala sobre isso. Eles trouxeram o grande pulo do gato. E descobriram um negócio que a Bíblia não tinha dito, mas que tem um perfumezinho de Bíblia, que tem uma carinha de igreja e tem jeitinho de crente, mas é uma novidade que eu descobri.
Aí o cara prega aquilo com uma eloquência, ele já está conseguindo conquistar as emoções das pessoas, então ele tem dinheiro para bancar a erudição dele, os argumentos dele. Mantém para um bom argumento, para uma boa homilética, para uma boa oratória, mantém o público então preso naquela verdade, e ele controla as pessoas com a sua verdade exclusiva e inédita. Obviamente, essa mensagem não pode ser o Evangelho, nem a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque todo crente piedoso prega o Evangelho. Todo líder, pastor, temente a Deus, todo crente piedoso, tu lhe abre sua boca para falar do Evangelho, ele fala das boas novas da salvação. Não prega nada inédito, não, ele prega o que Jesus já fala há muito tempo. Mas coisas novas, obscuras, com um pouquinho de misticismo, isso só apela para a curiosidade humana. Ainda mais para aqueles que decidiram não crescer mais, estão totalmente vulneráveis. Não negam Jesus, mas também aceitam qualquer coisa. Se os deixa empolgados, está valendo. Aí eles ganham uma informação que eles julgam como privilegiada. O apóstolo lá, o bispo, o fulano de tal, soltou uma maravilhosa, agora eu vou para o céu. Sem essas coisas todas que ficam falando por aí. Eu vou porque eu sou bom, que eu faço isso, que eu faço aquilo, tudo mais. Ele recebeu, então, a informação privilegiada, se tornou inevitavelmente seguidor daquele líder, que considera a sua verdade única, exclusiva e inédita, acima de todas as outras, acima de qualquer outra verdade que alguém pode ter dito que é verdade, mas a dele, então, é a melhor porque é exclusiva. Isso permitiu que as pessoas ficassem, então, bem orgulhosas nos dias de Paulo e desprezassem a mensagem dos apóstolos, a mensagem do Evangelho, trazendo tanto problema para a igreja ali em Corinto e até hoje traz problema para nós e para a igreja. Irmãos, a igreja de Cristo ela não tem um currículo ou um círculo exclusivo. Aquele grupo exclusivo dos bem-informados e um outro círculo exclusivo dos mal-informados ou desinformados. A igreja de Cristo ela não tem isso. A verdade de Cristo ela é proclamada a todos. Todos são convidados a abraçar a verdade do Evangelho. Não é para um grupo ou para um outro, e a verdade é sempre a mesma. A verdade de Cristo ela pertence a todos os crentes. Olha o que eu dito nos versos 22 e 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Aí você pode pensar, puxa, pastor, que legal, hein? Mas eu não entendi um negócio aí. Em que sentido o mundo, a vida ou a morte, coisas presentes ou coisas por vir, como é que isso nos pertence? Certamente não é por causa da nossa sabedoria, não é por causa da sabedoria humana, ou nossa, secular ou particular. Não é porque eu sou bom, porque eu sou joia, legal, vou à igreja, por causa da nossa posição, por causa do nosso status, nada disso. Temos essas verdades como nossas, que foram ditas aqui nos versos 21 a 23, unicamente pelo fato de pertencermos a Jesus Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E Paulo nos lembra que Cristo pertence a Deus. Cristo está em Deus. Como todas as coisas pertencem a Deus, nós também as possuímos por estarmos em Cristo. Eu não preciso que ninguém venha me trazer uma invenção que não estava na Bíblia. Uma coisa nova, olha, algum líder aí religioso, com máscara de evangélico, dizendo então que trouxe uma grande novidade. Eu não preciso de verdade nova, temporal, se eu tenho a verdade antiga, que tem efeito no presente e impacto completo no futuro. A verdade eterna, a verdade suficiente de Deus em Cristo Jesus. Eu não preciso de novidades. Nós temos tudo o que precisamos. A sabedoria e a riqueza de Deus,
elas foram providenciadas para nós quando nós reconhecemos que somos pecadores e recebemos o amor de Deus através da morte de Cristo Jesus e fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos tudo que é de Deus, nos pertence numa realidade espiritual, é lógico. Eu não preciso de nenhum tipo de descoberta teológica mágica, porque da mesma forma, na verdade, está vindo uma expressão na minha cabeça aqui que eu acho interessante. Todas essas descobertas igrejeiras que juntam multidões são placebo, que você toma e acha até que ficou bom, mas daqui a pouco você vê que não fez efeito nenhum. Você foi enganado, na verdade você quis se enganar. Por isso que o apóstolo Paulo, no verso 18, diz: parem de se enganar. Irmãos, a palavra de Deus nos convida, no diz respeito, obviamente, às questões espirituais, a renunciar, a abrir mão, a deixar de lado a sabedoria humana. Repito, no que diz respeito às coisas espirituais, não há uma proposta bíblica aqui que não estude mais, não seja mais um químico, não, se você é advogado, irmã, que não seja mais um advogado, químico por enquanto, daqui a pouco vai ser advogado, que não seja mais um professor de educação física, que não seja mais um profissional liberal, um empresário. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo não procure nas coisas terrenas e temporais as soluções eternas, porque você não vai encontrar. Não está lá para que você encontre. É placebo. Tem carinha de verdade, a embalagem é até igualzinha. Vai trazer até alguns momentos que você vai achar que está dando certo. Mas daqui a pouco você vai ver que você continua doente. Precisamos, então, abrir mão desse tipo de sabedoria, desses dias, e nos abraçar definitivamente a sabedoria que Deus nos fornece pela sua palavra, mediante o seu Espírito Santo, que nos ilumina. Deus é tão bom que Ele nos deu a palavra dEle, e sabedor, na sua infinita sabedoria, que é nossa, que Deus nos deu se estamos em Cristo, que eu teria limitações para compreender as Escrituras por causa do meu pecado. Aí Deus diz assim: mas junto com a salvação que eu dei para você em Jesus, te dou também o Espírito Santo de Deus, que ilumina a tua mente para compreender as verdades eternas e se satisfazer plenamente com elas. Isso é glorioso, irmãos. Deus nos deu tudo em Cristo Jesus que nós precisamos. Não precisamos de placebo, que aí a sabedoria humana evangelicalizada está oferecendo. E que tem levado muitos, viu? Tem levado bastante. Mas os que têm sido levados são aqueles que decidiram não crescer. Repito, os que têm sido levados são aqueles que decidiram, como os crentes de Corinto, no versículos 1, 2 e 3 do capítulo 3, que não queriam mais crescer. Esses precisam, então, entender que o leite é aquilo que eles precisam compreender os seus efeitos, para que então, mais adiante, possam desfrutar de alimento mais sólido. Temos que ter muito cuidado para não colocar a nossa confiança e o nosso orgulho mesmo, achar que eu sou bom, que eu sou melhor, porque eu tive a oportunidade de ir bem no meu trabalho, de ser respeitado no meu trabalho, porque eu me estudei, fiz a minha faculdade, fiz o meu curso, sou um profissional bem-sucedido. Aí eu vou em cima de um conceito que é importante, eu ser respeitado, eu ser bem visto como crente. Você tem que fazer isso na sua área profissional, na sua área acadêmica. Você tem que ser visto como um crente dedicado e muito bom. Não aceite menos que isso não, se esforce. Agora, se você põe a sua confiança e o seu orgulho nesse tipo de sabedoria, você está com problemas. Você parou de crescer espiritualmente. E esse tipo de sabedoria não vai satisfazer a sua alma. E daqui a pouco você vai estar miseravelmente andando como um crente carnal, que não nega Jesus, mas anda conformado com o mundo. Muito rápido esse processo. Essa foi a cilada que os coríntios caíram. A mensagem de hoje ela nos deixa um encorajamento muito significativo. O apóstolo Paulo diz para os crentes de Corinto: parem de se enganar.
essa mensagem, ela é tão, esta exortação inicial do verso 18, ela é tão atual. Irmãos, a gente não tropeça no grande, não. O grande, nós já temos alguma até experiência, o grande desvia. A gente tropeça no pequeno. A gente tropeça naquele degrauzinho que a gente achou que podia ignorar. É ali que a gente põe o cantinho do dedinho midinho e bate. Dói, né? Aquela famosa topada no dedinho midinho. É aí que a gente cai. O que a gente não consegue mensurar é o tamanho da queda. É o tamanho da queda. Então, parem de se enganar. Temos que desejar, nos abraçar a sabedoria que vem de Deus, de que todas as coisas que precisamos, Deus já nos deu, todas elas. E se você não está experimentando e vivenciando tudo isso, não é porque você está sendo discriminado no todas as coisas te pertencem, mas é porque você deixou de crescer e não está mais discernindo, não está compreendendo a nutrição do leite, a nutrição que há no fato de eu crer que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu ia para o inferno, não tinha o que eu pudesse fazer pelo meu pecado. Deus fez o que eu não podia fazer. Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado, para que eu não vivesse mais na escravidão nem dominado pelo pecado, mas que eu pudesse ser um pecador redimido, identificando com uma mente transformada, onde tem o pecado, confessando, tomando atitudes práticas de abandono, não me deixando seduzir pelos pensamentos mundanos, espiritualizados, mas mundanos, os placebos espirituais que estão soltando por aí. Não, isso é temporário. Eu vou uma vez que fui alcançado pela graça salvadora de Deus, eu vou me apegar às verdades que estão nas Escrituras, iluminado pelo Espírito de Deus, eu vou compreendê-las e vou colocá-las em prática. Eu vou experimentá-las, todas elas, porque o texto nos diz, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Viva assim, querido irmão. Viva como alguém que recebeu da parte de Deus tudo o que você precisa, para poder viver de modo digno, honrado, com anticorpos espirituais para tanta conversa inútil, temporal e terrena, que vai com uma carinha de evangélica, carinha de coisa bacana. Multidões estão sendo enganados por placebo. Louve a Deus, por Deus estar nos dando o privilégio de podermos estar abraçados às coisas eternas, aquilo que vem de Deus, e aquilo que nós podemos impactar pessoas queridas que amamos, que estão agora seduzidas, crentes como aqueles de Corinto. Mas que o apóstolo Paulo diz para aqueles crentes: arrependam-se, parem de se enganar, que sejamos nós porta-vozes dessa gloriosa verdade, de tudo que Deus nos deu em Jesus Cristo, para vivermos as nossas vidas com uma mente transformada e com expectativas muito alegres, seguras, confiantes, renovadas, porque o Senhor nos conduz nas alegrias, nas tristezas e até na morte. Aquele que morre em Cristo viverá. Amém? Oremos. Glorioso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Pai querido, a nos apegar às verdades, a nos abraçar a elas, ó Deus. Que estejamos, ó Pai, capacitados pelo Senhor, ó Deus, a não engolir essas gororobas espiritualizadas que estão sendo aí anunciadas e enganando tantos seguidores de pessoas, ó Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, a estarmos humildemente quebrantados diante do Senhor, mas conduzidos unicamente pelo Senhor e pela Tua palavra. Não enganados por filosofias, por linguagem humana, por sabedoria terrena, espiritualizada, mas mentirosa. Nos ajuda, ó Deus, a fazer discípulos, a sermos discípulos de Cristo e a fazermos discípulos de Jesus Cristo somente. Ó Pai querido, que possamos estar sendo renovados pela Tua palavra, que nos diz que temos tudo da parte do Senhor se estamos em Cristo. Não nos falta nada, Senhor. Renova o vigor, renova o ânimo, dá alegria no espírito, ainda que estejamos passando por desafios, que é muito possível, as lutas da vida estão aí, que saiamos daqui cheios de coragem,
renovados, porque temos do Senhor tudo que precisamos para a vida e também na morte. Louvado seja o nome do Senhor pelo teu cuidado conosco, pela tua bondade e pela tua palavra. Assim te louvamos, ó Pai, muito agradecidos. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma semana em tudo guardada, dirigida, protegida pelo Senhor. Que possamos lembrar dessas verdades aqui que vimos hoje e nos apegar fortemente a isso. E dos momentos, ó Deus, tanto da alegria quanto dos momentos de dor e preocupações, lembrarmos que temos tudo que nos foi devidamente guardado em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, temos tudo que está em Deus. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.